Então, olá, nós vamos chegar agora no capítulo 3 do livro Felicidade Genuína. E esse capítulo é o intitulado A Consciência de Estar Consciente. Como cada capítulo desse livro, cada capítulo refere-se também ao ensinamento de uma prática diferente, que leva o nome do capítulo. Então, só para a gente estabelecer primeiro a diferença entre essa meditação com as duas anteriores é que na prática de estabelecer a mente em seu estado natural, que foi a anterior, eu estou lendo aqui do próprio livro, né? A gente na anterior observou o conteúdo da mente. Então essa é a prática de estabelecendo a mente em seu estado natural, número 2, do capítulo 2. Mas a consciência de estar consciente, a gente não dirige a nossa atenção para coisa alguma. Então foi a prática que a gente acabou de fazer e que também eu vou deixar gravado no YouTube para as pessoas que estão acompanhando por lá também terem a prática. Eu sugiro que vocês façam a prática antes, para o conteúdo do livro ficar mais significativo do capítulo, tá? Então, a gente, nessa prática, simplesmente permite que a consciência repouse em seu próprio lugar, consciente de si mesmo. Então, esse é o capítulo 3, né, do livro do Felicidade Genuína, da Consciência da Consciência. Então, vamos lá. Nesse tipo de meditação, que foi uma das selecionadas pelo Alan Wallace durante esse percurso todo da vida dele, nesse tipo, embora pareça que seja uma meditação mais difícil, porque ela não tem um foco estabelecido e definido, mas ela também nos leva para esse estado da gente soltar e liberar tudo, sem se envolver com conceitos, sem se envolver com histórias, né? A gente simplesmente busca o repouso ali, sem expectativa nenhuma, né? E liberar aquilo que obscurece a quietude. Então, a quietude, a gente não quer nessa meditação se envolver com absolutamente nada, a não ser testemunhar, mesmo assim, sem o menor grau de envolvimento, seja de julgamento, seja de preferência. Apenas a gente quer acessar a quietude e a luminosidade da nossa mente, que são, segundo o Alan Wallace, segundo a tradição da filosofia budista, é o que a nossa mente naturalmente é, clara e luminosa. Então a gente busca nessa prática acessar justamente aquilo que já está lá, mas que está obscurecido com barulho, com fixações, com ego, né? Então a gente simplesmente solta tudo isso. E se nas outras práticas a gente desenvolveu alguma coisa, como por exemplo na primeira, que foi atenção plena na respiração, a gente desenvolve a atenção focada, né? Na segunda, estabelecendo a mente no seu estado natural, a gente fica observando e desenvolvendo a atenção no espaço da nossa mente. E nessa, a gente busca a liberdade, controle nenhum, a gente simplesmente solta tudo. E ele até cita, né, que para fundamentar essa base da filosofia budista de que a nossa mente já é clara e luminosa, mas que ela precisa de quietude para se manifestar nessa clareza e nessa luminosidade, ele cita o Descartes, que é um filósofo, né, que ele tem a célebre frase que eu penso, logo existe. Aí ele vai pegar a tradução disso, e ele também diz que o penso pode também ser traduzido com sou consciente. Então essa frase do Descartes, penso, logo existo, poderia nessa abordagem também se aproximar dessa leitura da filosofia oriental, no caso budista tibetana, que sou consciente, logo existo. Então a gente busca essa pureza da consciência livre de todas essas construções, né?
E o Sogyal Rinpoche, que é um lama super, que já antigo, que muito célebre também dentro do budismo, ele chamou esse tipo de meditação de conhecimento. E porque a gente vai acessar um outro tipo de conhecimento. Então, muita gente questiona os motivos da meditação fazer tão bem, né? E o principal, ou seja, o mais valorizado por nós, pela nossa cultura ocidental, é justamente essa claridade, essa lucidez. A gente usa a palavra lucidez. Então, quando a gente repousa nesse estado de quietude, faz brotar uma outra forma de cognição que não está presa às construções mentais baseadas em representações, conceitos e ego. Então, esse tipo de meditação desse capítulo 3, ele vai justamente nesse ponto, né? Então, como que nessa concepção da meditação, para o próprio Buda que se iluminou, vamos pensar a iluminação assim como o top da lucidez, né? Ele acessou essa mente que é naturalmente clara e luminosa. E o que impede a gente de acessar essa mente clara e luminosa são as nossas fixações e conceitos. Essas fixações não são inatas. Então, o que a gente pode falar sobre fixação? Fixação é tudo aquilo que a gente, no dia a dia, a gente fica fixado em determinados assuntos, geralmente preocupação e medo, que faz com que a gente, na busca de querer resolver alguma coisa por essas emoções perturbadoras, a gente acaba que também a gente fica fixado. E quando a gente tem uma fixação, a gente restringe muito a visão, né? Então, a gente até pode pegar umas frases que a gente costuma usar para elucidar isso, que é o seguinte: sai da ilha para ver a ilha. Ou seja, se a gente não criar perspectiva em relação aos acontecimentos, ou seja, se a gente não se desfixar, a gente fica limitado. Se a gente se desfixar e ganhar perspectiva, a gente vai enxergar mais. É aquela velha história, né? Quem está de fora vê melhor do que quem está dentro, né? Todo envolvido ali com as emoções, com as ameaças de cada situação, com o envolvimento das pessoas. Então, a consciência de estar consciente, então, que é esse propósito desse tipo de meditação, poderia então ser chamado pelo Rinpoche, Sogyal Rinpoche, de conhecimento do conhecimento, porque de fato a gente acessa um outro tipo de conhecimento muito mais potente. Para não ficar vago isso, tem até um vídeo meu, e eu acho que ele tá aqui mesmo no Instagram e no YouTube, eu vou dar uma olhada, mas que eu falo sobre metacognição, que estabelece exatamente se essa a metacognição como sendo algo além da cognição, ou seja, eu consigo ver como se eu estivesse olhando os meus pensamentos, e isso me dá uma forma de observar como que eu atuo em determinadas áreas, é o pensar sobre o pensar, se a gente for pegar o pensamento, né? E se eu consigo me ver fora, né, de fora, com perspectiva e sem fixação, eu consigo, é claro, escolher melhores estratégias, eu consigo resolver melhor os meus problemas, eu consigo encontrar soluções com muito mais clareza. Então, essa metacognição, eu tenho um livro, um vídeo em que eu falo exatamente só sobre esse tema, meditação e metacognição, porque a meditação, ela é considerada uma ferramenta, talvez a mais importante para o desenvolvimento da metacognição, que é o que todo mundo quer ter. Todo mundo quer enxergar mais, todo mundo quer ver mais, todo mundo quer ser lúcido,
né? Ninguém quer viajar na maionese, ninguém quer falar fora da casinha, né? Então a gente precisa da nossa consciência luminosa e clara. E para isso a gente precisa parar e meditar. Na confusão mental do dia a dia, do excesso de informação e das fixações, esse tipo de consciência não vai estar disponível. Também ela é chamada, para os budistas, de shamatha sem sinal, atenção não conceitual, porque toda vez que eu conceituo algo que eu observo, eu tô fixada em alguns padrões, que geralmente são as categorias que a gente cria socialmente, né? E ele trata de uma questão aqui bem budista mesmo, que é o seguinte, né? Que no processo da morte, a atenção plena à respiração não vai ser possível, né? Os sentidos físicos vão cessar, mas essa consciência profunda, que eles chamam de primordial, ela permanece. Por isso que tem, assim, a gente não precisa acreditar em absolutamente nenhuma conotação religiosa para poder fazer o bom uso, e tudo que o Buda quis deixar, que ele também não era religioso, então a gente pode acessar tudo isso sem nenhuma vinculação religiosa. Mas os budistas, eu acho que vale a pena compartilhar, eles têm uma ligação muito forte com esse período da morte, né? Que a gente passa de uma consciência de vida para uma consciência de morte, onde não vão ter esses apelos construídos, né? Não vai ter a respiração, não vai ter as sensações, não vai ter também todos esses conceitos, é uma outra forma de ver, e que aí é fundamental a gente saber meditar. Então os budistas falam assim, como ninguém sabe a hora que a gente vai, a gente não precisa ter pressa de nada, a não ser a pressa de aprender a meditar, né? Na via das dúvidas, eu acho bom a gente aprender a meditar, né? Então, de onde vêm esses conceitos, essas construções mentais que a gente sequer para pensar que são condicionamentos e fixações? Por exemplo, a gente costuma ser definido por gênero, por idade, por nacionalidade e por história pessoal, cada um tem a sua, né? Esse conjunto, ele define a gente, e dependendo do grupo social que a gente é apresentado, ele tem significações diferentes. Então, a forma, por exemplo, como um francês vê a vida é diferente de como um brasileiro vê a vida, e assim qualquer outra cultura, né? Então, algumas coisas que são valores positivos para nós não são valores positivos para outra cultura. Então, essas são as construções e as categorias que costumam nos definir para as pessoas, mas que, na verdade, nós não nos resumimos a isso. E o que o livro traz é que existe realmente algo mais profundo que esses conceitos socialmente construídos, né? Que pode ser acessado quando a gente, então, se desfixa da mente condicionada. Então, a mente condicionada é essa que está acostumada a pensar só naquele quadradinho, né, das fixações, da forma como eu aprendi determinada coisa. Eu não crio nada, eu só vou repetindo baseado nos meus condicionamentos. Quando a gente está com esses condicionamentos a todo vapor e a gente tem um problema, a gente costuma errar sempre no mesmo ponto. Por quê? Porque a gente não consegue pensar fora da fixação. Então a gente está condicionado e a gente vai ver do mesmo jeito. Quando a gente tiver a oportunidade, a gente vai agir do mesmo jeito. E assim é todo mundo. Isso que a gente chama de condicionamento. Então, tanto uma terapia convencional quanto a meditação, elas servem a esse propósito de você criar mais perspectiva, se descondicionar para poder ganhar visão e encontrar soluções mais criativas, né? A criatividade brota a partir dessa mente mais não condicionada, né? Nessa prática, a gente solta, por isso que é importante meditar
antes de ouvir a leitura comentada, que nessa prática a gente solta tudo que obscurece a quietude. A gente tem esse foco, a gente quer a estabilidade da quietude, mas ao mesmo tempo é uma vivacidade a consciência de estar consciente. Não é uma coisa passiva que você está quase que dormindo, não. Você está se sentindo totalmente vivo nessa consciência de estar consciente. E você repousa nessa consciência de estar consciente, e quando você consegue se aprofundar nesse repouso da consciência, você rompe a estrutura artificial de interno e externo. É como se você se juntasse ali a natureza dos sons, a natureza das imagens que surgem na sua mente, a natureza das memórias, a natureza da brisa, que hoje está, por exemplo, está fresquinho aqui no Rio, né? E não há nenhum esforço reflexivo, nenhum esforço para querer julgar. A gente vai repousar apenas nessa consciência mental que está repousando na pura percepção do momento presente. As atividades motivadas pelo ego, por exemplo, e autocentradas, elas são reduzidas ao mínimo aqui nessa prática. Mas não há adormecimento nem apatia. Pode parecer uma coisa difícil, mas a gente fez essa prática hoje. Ela realmente é repousante, ela é realmente agradável. É claro que é um pouco diferente de meditações com foco na respiração ou com foco nas sensações, sejam elas quais forem, mas a gente tende a buscar esse desprendimento do ego, né? Entendendo aqui ego como todas essas construções mentais relativas à nossa condição, a nossa faixa etária, a nosso modo de vida, a nossa classe social, a nossa... Enfim, tudo isso é ego, né? Na verdade, a gente é muito mais do que essas determinações sociais, né? E quando a gente consegue romper essa bolha do ego, então a gente consegue acessar essa luminosidade da mente. Aí, quando a mente está envolvida em fixação, esses pensamentos que surgem na mente durante a prática, eles são chamados de distrações. Nessa meditação, o movimento da mente a gente sabe que ela não para, né? Mas nessa prática de meditação, o estado da consciência é fluido. A gente só vai acompanhando momento a momento. Tanto fluido quanto tranquilo. A consciência não egocentrada. A gente procura se desfazer de todos esses egocentrismos que a gente costuma habitualmente usar o tempo todo. Então essa é a nossa chance de soltar para ver o que acontece. E aí a gente se acessa de um modo mais profundo. A gente senta em silêncio, como em toda a prática, mas a gente quer se mover em quietude e permanecer silencioso. É só isso que importa pra gente nessa prática. E aí ele cita que para acessar isso a gente não faz nada, mas o que a gente está fazendo é muita coisa, porque a gente está buscando não se fixar. Isso é muita coisa, né? Buscando soltar o controle. Isso também é muita coisa. A gente está muito acostumado a ficar ali controlando. Então, ele diz, né, que o culminante da vida do Buda, que é quem trouxe essas práticas como forma da gente encontrar realmente o sentido mais profundo da nossa vida, não foi a quietude em si, né, quando ele estava sentado lá na árvore bode que ele se iluminou, mas foi o serviço a todos os seres, compartilhando a sua experiência do despertar. O Buda despertou na quietude, mas ele quis deixar o caminho pra gente. E esse caminho de ganhar lucidez, de ganhar
visão, de ganhar, de lapidar nossa consciência, de ter uma consciência clara e luminosa, é o que se propõe a meditação, exatamente. A meditação como a gente acessa hoje, sem a conotação religiosa, mas com a prática diária. É muito importante a gente manter uma prática diária e constante para a gente poder alcançar essa limpeza e essa profundidade, né? Se a gente não tem constância e não tem frequência, a gente não consegue, né? E as comportas da criatividade se abrem espontaneamente nessa meditação que a gente vai soltando tudo. A consciência fica serena, o ego adormece, as identificações, e a gente é a observação do que surge a partir da quietude sem esforço nenhum. Né? É um confiar também, né? Uma coisa nessa prática tem muito de confiança, né? E não se perde a quietude nem quando a mente está ativa. A mente está ali, com o movimento dela, a tendência é que o movimento da mente vai ficando, conforme a gente vai soltando, muito mais quieto também, embora não pare, o movimento mental diminui, a frequência. E esse estado de criatividade que brota é que a gente pode chamar de insight, né? Como é o insight metacognitivo a partir da meditação, né? A gente acessa essa luminosidade e dá aquele clique. Uau, como eu não pensei nisso antes. Né? Se a gente está na mente ali que pensa repetido, tudo igual, condicionado, fixado, a gente não consegue esse tipo de coisa. Né? Então, é o exemplo da metacognição, essa cognição acima da cognição, que todo mundo quer. E citando alguns autores, o Harari, por exemplo, que é um autor muito contemporâneo, famoso, que escreveu Sapiens, ele tem o hábito de meditar 2 horas por dia para acessar essa mente luminosa. Né? E provavelmente ele mantém esse hábito, inclusive com 2 retiros anuais, para ficar mais tempo em meditação, porque ele sabe que isso funciona. Né? E ele é um escritor, assim, além de exímio, ele é um escritor que está toda hora lançando um novo livro, super profundo, com várias conexões, onde ele conecta histórias, mas também momentos históricos, e faz projeções, enfim, muito criativo. Né? E outro também um escritor, mas que também é um psicólogo PhD, que é o Eckhart Tolle, que escreveu O Poder do Agora, O Poder do Silêncio, e que eu vi recentemente, ele está lançando um novo livro, e que a Oprah, ele está numa entrevista com a Oprah, e a Oprah pergunta para ele, escuta, mas como é que esses livros surgem? E aí ele diz, surge da quietude. Né? Eu sei que quando eu estou ali soltando tudo e em silêncio, vai brotar aquilo que eu tenho que fazer da melhor forma. E não tem conflito para isso. Simplesmente do jeito que aparece, você tem uma confiança, mas não é uma confiança cega. É internamente uma sensação de que você está fazendo a coisa certa, na hora certa, no lugar certo, com as pessoas certas, né? No caso desse exemplo mesmo que do Eckhart Tolle que ele está contando para a Oprah, ele teve, depois de uma meditação, um insight que ele deveria ir para a Califórnia. Ele é inglês, né? Um lugar X na Califórnia, e ele não questionou, porque ele é um exímio meditador há muito tempo, né? Hoje ele só fala disso, ele só escreve sobre isso, ele é super avançado nas práticas. Então quando tem quando brota essa consciência mais profunda, ele não reluta, ele não coloca em dúvida, e ele foi para lá. E chegando lá na Califórnia, ele teve um acontecimento que mostrou para ele o que ele teria que fazer ali, era justamente escrever esse último livro. Né? Então a meditação, ela cumpre esse papel de fazer a nossa consciência se ampliar. Né? Quem não quer? Né? Maravilhoso.
E o próprio William James, que é considerado o pai, o filósofo, mas que é psicólogo também, que é considerado o pai da psicologia, que viveu entre a virada do século passado, em 1800 e 1900, ele morreu no comecinho de 1900, ele costumava dizer que os gênios têm uma qualidade em comum. Todos têm uma incrível capacidade de manter a atenção voluntária. Ou seja, a genialidade comporta a capacidade de concentração, de atenção por longos períodos. O Alan Wallace, então, citando ele, amplia um pouco essa noção de gênio, dizendo que essa prática desse livro, desse capítulo 3 que a gente já fez hoje, ela pode ajudar a revelar esse gênio. Um gênio entendendo-se aquele que cria, né, que cria, né? A criação é uma coisa que não está disponível, que de repente alguém vem e apresenta uma coisa completamente nova pra gente, né? Então por isso que a criatividade é um estágio de inteligência o mais avançado e que poucas vezes a gente consegue, por causa das fixações, né? Quando a gente não consegue se desgrudar delas, a gente vai ter o mecanismo de repetir, né? De só repetir, pensar naquilo que a gente já conhece. Então, nessa prática, a gente então consegue colocar o ego relativamente fora do caminho. Ah, eu sou isso, eu sou fulana de tal, eu sou doutor isso, eu sou professor aquilo, eu sou dono disso, eu tenho aquilo, é tudo formas que a gente quer se apresentar para validar a nós mesmos de alguma maneira. Eu trabalho em tal lugar, né? Isso tudo é ego. E às vezes os egos ficam muito inflados, né? Tipo, olha, sabe com quem você está falando? Né? Com quem você pensa que está falando? Você está falando com um doutor fulano de tal, né? Com o dono da cocada preta. Então, isso tudo é ego, né? E a gente não quando alguém, por exemplo, que a gente nem conhece, provoca a gente no trânsito e a gente fica pau da vida, é ego também, né? Cara, deixa o cara lá com a maluquice dele, né? Solta aí, não vai comprar agora, porque o cara te tirou a paz, né? Segue o teu caminho, deixa o cara passar, né? Muitas vezes também alguma coisa que a gente ouve, alguma crítica que a gente ouve e leva para o pessoal, mesmo que uma crítica, geralmente as críticas injustas a gente fica muito fixado, né? Mas a gente fica fixado porque a gente se sentiu egoicamente atingido, né? Porque se alguém fala alguma coisa e a gente sabe que não é aquilo, por que aquilo vai me aborrecer, né? Porque tem ego envolvido. Então, nessa prática, a gente consegue, então, deixar o ego relativamente fora do caminho, né? E aí a fonte da criatividade, ela se abre diante de nós, né? A gente vai agora entrar no que ele traz desse capítulo, que são os 5 fatores de estabilização meditativa, que corresponde justamente a essa prática. Então, o que a gente trabalha nessa prática, embora não seja bem a palavra, porque nessa prática a gente não quer trabalhar com nada, né? A gente sequer quer desenvolver, a gente quer soltar, né? Então, a gente quer se estabilizar no silêncio. Então, quais são os 5 fatores que o Alan Wallace traz? É o pensamento aplicado, o pensamento sustentado, o bem-estar, a bem-aventurança e a atenção unifocada. Então, esses são os 5 fatores de estabilização meditativa que a gente consegue nesse tipo de prática. E aí tem os 5 obstáculos equivalentes a essa estabilização, que são letargia e sonolência, ceticismo, malícia, agitação e culpa, desejo sensual ardente. Então, para cada um dos fatores de estabilização, a gente consegue neutralizar os obstáculos
da estabilização. Então a gente vai ver cada um agora e falar um pouquinho deles, né? O primeiro, então, que a gente desenvolve nessa prática é o pensamento aplicado, né? Que é engajar a mente voluntariamente a um objeto. Quando a gente engaja a mente voluntariamente a um objeto, que seria não necessariamente dessa prática, embora tenha a gente traga dessa prática de focar em um objeto o treino da nossa mente para sustentar a consciência da consciência. Então, o pensamento aplicado estaria mais disponível na meditação do foco na respiração ou do foco na mente, que é o capítulo 1 e o capítulo 2, né? Quando a gente está engajado voluntariamente nesse objeto, ou seja, a respiração ou a mente, é comparado a bater um sino com um martelo. É analogia, budistas adoram analogias, né? Esse tipo de estabilização, ele neutraliza a letargia e a sonolência. Por isso que quando a gente se esbarra com a letargia durante a prática da consciência e da consciência, tudo bem a gente voltar para um pensamento aplicado, focar na respiração novamente, recuperar a vivacidade da mente e depois a gente solta como a gente estava fazendo na consciência da consciência, de apenas se fundir ali sem objeto, sem conceito, né? O 2, que é o pensamento sustentado, é o engajamento mental, voluntário, contínuo com o seu objeto. Não é pensamento compulsivo, nem associação conceitual. É uma atenção discriminativa focada. É comparado, então, usando o exemplo anterior, é a reverberação do sino depois que ele foi tocado. Então é mais sutil, né? Porque bater o sino com o martelo, que é o anterior, tipo assim, né? Tá com foco na respiração, gruda nele ali, né? Firme que você vai aguentar. Depois uma mais sutil é a gente ficar só com a reverberação do sino, assim, acompanhando aquele barulhinho. E esse tipo de pensamento sustentado, que seria mais estável, né, neutraliza o ceticismo. Né? Quando a mente não consegue se acalmar, nem se engajar em tarefa nenhuma, por exemplo, tarefa do dia a dia, né? Desde arrumar uma cozinha, de ler um livro, de parar de procrastinar, mas de fazer as coisas, né? Cuidar de filho, né? A gente, com uma mente agitada, a gente não consegue boa coisa. Né? As coisas começam a cair, a gente começa a não achar, a gente começa também nessa perda de foco, a gente também começa a ficar disfuncional, né? E aí a gente começa a ter o que ele chama de incerteza oscilante, né? Que mina qualquer atividade, né? O desempenho vai pro beleléu com essa incerteza oscilante, que é fluxo de uma mente agitada. Então, realmente, a gente tem que entender que a gente precisa aprender a meditar, porque acalmar a nossa mente, a gente tem que ter o controle sobre ela. Né? A gente pode ter. E aí a gente ouve com frequência e se sente vítima com frequência de uma mente agitada, como se a gente não pudesse fazer nada. E a gente pode, né? Porque realmente uma mente agitada é totalmente disfuncional. Eles dizem também numa outra analogia, né? Que é como tentar enfiar um fio desfiado no buraco de uma agulha. Eu achei fantástico, né? Esse exemplo. E o terceiro é sensações de bem-estar. Então, sempre lembrando que esses tópicos são em relação à meditação, tá? O que você consegue na meditação, o que você acessa através da meditação. Então, esse bem-estar, essa sensação de bem-estar que a meditação promove, ela surge a partir de uma mente equilibrada, conquistada pela meditação. Então, a tal da linha do meio, né, ela não é tão simples e tão gratuita quanto parece. Ela depende da quietude. Ela depende da meditação.
Senão ninguém consegue agir na linha do meio. A gente está agindo, a gente tende a ir para as extremidades, né? Ou para agitação muito grande, ou para apatia, né? Para a gente manter o equilíbrio da linha do meio, a gente precisa desenvolver a prática da meditação para ter a nossa mente estável. Isso é uma mente equilibrada. E não a gente ficar suscetível aos barulhos, ao volume de informação, que começa a dar cripocó ali na cabeça, né? Esse bem-estar é quando a gente está feliz não porque alguma coisa ou um evento específico aconteceu, mas é quando a mente fica livre dos desequilíbrios. Bem-estar tem a ver com uma sensação de paz. Tá tudo bem do jeito que está, né? Esse tipo, então, de sensação de bem-estar, ele neutraliza a malícia, que aqui é entendida como intenção de infligir dano ao outro, né? Então, se eu tô bem, se eu tô com bem-estar, tem até aquela história, né? Gente feliz não enche o saco, né? Mas gente em paz muito menos, né? Gente equilibrada muito menos. É aquela velha história, né? Uma pessoa bem analisada, uma pessoa bem meditada, ela faz um bem enorme para ela. Mas para quem está em volta, igualmente, né? Então, observar sua mente quando você não sucumbe à raiva, à malícia, podem reparar que essas emoções de raiva, de você se dirigir para o outro com uma vontade mesmo de fazer ele sofrer por alguma razão, né? Isso você faz quando você não está bem. Ninguém que está bem tem esse tempo a perder. Ou tem esse foco de atenção. Quem está bem está conectado em espalhar o estado dele para mais pessoas, né? Que é ajudar mais pessoas. Se eu estou feliz, eu quero que todo mundo fique feliz ao meu redor. E a mesma coisa com bem-estar. Se eu estou me sentindo bem, eu quero que todo mundo ao meu redor esteja bem. Não tem por que eu ter ataque de ira, ataque de raiva, prejudicar outra pessoa, né? Esses dias eu estava vendo o Karnal falar também, olha, quando alguém começa a fazer aquele olho que vai atacar você e vai soltar palavras ofensivas, né, palavras odiosas, ele fala até de um jeito engraçado, né, aciona o seu ram-ram e vai saindo de fininho, porque aquela pessoa ali não tá boa, isso não tem nada a ver com você, né, então é uma forma que a filosofia, de um modo geral, pede pra gente lidar com isso, né? Se a raiva não é sua, você não vai se envolver, né? Sai de perto de quem tá assim, né? Mas não é sair de perto porque tá com medo, né? É porque não vale a pena você se desgastar com alguém que tá raivoso. Não vai adiantar absolutamente nada, é perda de tempo. E como quem tá bem não tem esse tempo a perder, o mais prático, o mais efetivo é a gente sair, né, e buscar a nossa turma, deixar essa pessoa aí raivosa, descarregar o veneno dela em outra freguesia, né, porque a raiva é um veneno que só faz mal se você toma. Então a gente não precisa ficar tomando raiva do que os outros mandam pra gente, não, né? Não precisa desejar que ele tome, mas que fique com ele o veneno. Não é não? Aí a quarta, então, qualidade que brota a partir da meditação é a bem-aventurança. Quando a gente começa a progredir no caminho da meditação, a gente vai se tornando muito satisfeito. Né, que eu adoro a palavra contentamento, porque a gente vai sentindo assim menos conflito, né? A gente tem
Eu falo a gente, mas eu não tô sempre assim não, tá, gente? Eu medito todo dia, eu acredito na meditação exatamente dessa forma aqui. Eu sei que ela funciona na pele, né? Mas às vezes eu tenho aí uns períodos que eu medito menos, né? Então eu não tô nessa fase iluminada não, tá? Mas eu tô buscando ficar equilibrada através da meditação o tempo todo. Esse é o meu veículo, é o veículo que eu quero levar para as pessoas também. Seja ensinando aqui no meu consultório a meditar, seja pesquisando com os meus jovens lá no Pavãozinho Cantagalo, seja dando aula. Esse é um propósito que me move muito, né? Porque realmente eu acredito. Então, você tem um contentamento, e esse contentamento ele vem muito da meditação, porque você realmente vai tendo essa clareza a seu dispor, e essa clareza vai eliminando a dúvida oscilante, vai eliminando aqueles conflitos de você ficar preso em situações de raiva que não te pertencem, gastando toda a tua energia ali, porque isso vai fazer falta para você criar, para você encontrar soluções para os problemas, para você superar seus obstáculos, né? Então, esse contentamento não é porque você tem um pensamento feliz ou um prazer sensual que se colocou na tua frente. Lógico, o prazer sensual é maravilhoso, que venham sempre, né? Pensamentos ótimos também, mas a gente não fica tão refém disso para também. Porque senão é sacanagem, né? Porque a hora que não tiver, então a gente vai ficar mal, a gente desequilibra. Não, a gente tem a estabilidade dentro de nós, quem medita, né? Porque a mente está estável, viva e desperta, né? O sintoma de que a mente está saudável. Agora, o que é uma mente não saudável? Como que a gente poderia dizer que é uma mente não saudável? Uma mente inquieta, ansiosa, insatisfeita, sentindo tédio, frustração. Alguém aí já sentiu? Então, tudo isso são sintomas de que a mente está desequilibrada e aflita. Então, esse também acaba sendo um sinal que você precisa meditar mais, porque tem momentos que os barulhos externos, ou seja, né, os problemas, eles se intensificam na vida da gente. Isso acontece à nossa revelia. E aí a gente também precisa aumentar a meditação para combater aquele barulho, para combater aquela agitação. Para poder silenciar a nossa mente, a gente vai precisar de mais meditação, né? Eu costumo meditar, por exemplo, 2 vezes de 30 minutos, né? Faz 3, faz 4. Porque se você começa a manifestar tudo isso, inquietação, ansiedade, insatisfação, tédio, frustração, e comprando briga com bobagem, né? Que no dia seguinte nem vai existir. Então, é sinal que você precisa equilibrar a mente. E o meditador sabe que ele vai equilibrar a mente se ele meditar. Se desfixar desses estados emocionais perturbadores. Porque eles são disfuncionais, eles nos impedem de conseguir encontrar solução, inclusive para os problemas que estão provocando esses estados. Eles, ao invés de deixar a gente pronto para encontrar solução, eles prendem a gente na ruminação. Ou no estado emocional disfuncional, como é a raiva, como é a ansiedade, como é não conseguir ter uma mente calma, né? Na mitologia budista, a agitação não se refere a todos os estados mentais agitados, não. Mas a um específico. Aqueles induzidos pelo anseio, pelo desejo e pelo apego. A gente tem expectativa de que alguma coisa nos trará felicidade, e a questão não é o desejo, né? É a expectativa que você nutre em relação ao desejo. Não tem nada de mais desejar. Aliás, a gente precisa desejar para conseguir ter a motivação, o estímulo de realizar, né? Mas a gente tem que entender que entre o que a gente deseja e o que vai acontecer,
Existe uma infinidade de questões interdependentes, pessoas, questões ambientais, todo o universo que a gente domina. Então a gente tem que ter uma abertura também para a gente não ficar tão apegado a um resultado específico relativos ao nosso desejo. Porque às vezes a gente deseja coisas perigosas. Às vezes a gente deseja coisas que faz mal pra gente. Então nem sempre o desejo ele é bom que ele seja realizado. E muito menos a gente não ficar tão refém do apego. Porque se a gente ficar apegado, quando o desejo não se realizar exatamente do jeito que a gente botou na cabeça, o que a gente vai sentir? Frustração. Vai ficar com raiva. Vai descontar nos outros a raiva. Geralmente nos mais fracos. Né? Então, tem que meditar. Tem que meditar pra gente transformar o desejo em algo que motive a gente, mas com abertura, sem fixação. Na mitologia budista também, eles tratam a culpa, o remorso verdadeiro, ele pode ser saudável, né? E é parecido com o que a gente acha também na saúde mental. Ele pode nos aprimorar e melhorar as nossas relações. Então, quando eu faço alguma coisa que prejudica as pessoas, o que acontece, né? Se eu tenho um remorso genuíno, se é o reconhecimento de que eu agi mal, isso pode me levar tanto a reparar aquilo que eu fiz, às vezes é o caso de pedir desculpa, às vezes é o caso de pensar em uma outra ação para você reparar aquele dano, ou você não repetir aquilo. Então esse é o remorso construtivo, né? Mas ele pode se transformar em algo que aí não é nada saudável, que é vergonha e culpa obsessiva. É quando a mente está totalmente desequilibrada, a vergonha, então, ela te impede de você fazer a reparação, ela te impede de você querer ver aquela pessoa de novo, ela não acrescenta nada. E ela ainda permite que você fique reforçando a própria situação que te causou vergonha, porque tua atenção está nela. Então, a culpa obsessiva, que é você ficar lá com o chicotinho também se batendo, dia após dia, ano após ano, às vezes mês após mês, não leva a lugar nenhum. Né? Você fica ali preso naquela culpa, sem ação, sem reação. Né? E aí a gente vai para a quinta e última, que é a atenção unifocada, que aqui a mente está relaxada, a mente está estável, viva, livre do desequilíbrio, do tédio, das agitações. Eu também estou com o desejo ardente neutralizado. O desejo ardente aqui, gente, não é ausência de desejo, que ninguém pode ter um desejo sensual ardente, isso é muito bom. Mas assim, aquele desejo que te deixa inquieta, se você não conseguir, que é uma coisa compulsiva, né? Que a tua paz depende daquilo para você existir. É sobre isso, tá? E a mente não depende de fatores externos, então, para estar bem, satisfeita. A fonte de satisfação e alegria estão em você. Mente saudável, pronta para se engajar em práticas de insight. Então, as práticas de insight é justamente algo que a gente vai continuar vendo nos outros capítulos desse livro Felicidade Genuína, porque a meditação, ela leva ao insight metacognitivo, que eu já gravei aqui, já falei, né, sobre metacognição, e esse estado de você ter a luminosidade da mente, de você enxergar mais, e quando a gente enxerga mais, a gente tem menos dúvida. Não é que a gente tenha certeza, mas a gente tem um fluir, um agir no mundo mais natural, menos conflito, mais paz, com mais ideias criativas,
com mais soluções inovadoras. Enfim, continua comigo, gruda em mim pra gente poder, nesse livro realmente a gente dá conta de meditar juntos, de ler juntos. Então eu vou deixar disponível lá no YouTube. Por favor, pra gente continuar, pra eu ficar feliz, contar com vocês, dá ali, faz a inscrição, para ajudar a divulgar esse trabalho, e principalmente, no meu caso, que a minha grande motivação é divulgar a meditação, ensinando, deixando as práticas para todo mundo, né? Então, me ajudem aí a espalhar a meditação para todo mundo, tá? Então, um beijo e ótimo dia.